Hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar como que vocês vão aproveitar essa informação que vocês geraram lá do arquivo, né, do terreno de vocês do AutoCAD para fazer a planta de situação do projeto de vocês, tá? Então, só para a gente relembrar algumas coisas, a planta de situação ela tem que estar, ela tem que ter uma configuração semelhante a essa, tá? A única em que, além, né, de indicar todos os lotes que existem no seu, no seu conjunto, né, na sua quadra, a gente vai estar trazendo, né, as curvas de nível que indicam para a gente a declividade dessa área. Uma outra coisa que é necessário que vocês já verifiquem é o endereçamento, né, do lote de vocês lá na prancha. O topo, né, do carimbo, ele pede para que vocês coloquem o endereço, e aí, só para a gente já ir trabalhando com isso, eu já vou fazer esse preenchimento aqui, tá? Então, que a gente tem a guia de endereço, então você vai colocar SHIS. Então, o endereço de vocês, ele está contido aqui nesse arquivo, né? Ó, L26, conjunto 03. O lote é o lote, essa indicação que está dentro dessa bolinha aqui. Não é o número maior, tá? Esse número maior a gente usou só para endereçar os lotes para cada um de vocês, tá? No caso, vamos dizer que se o meu lote de trabalho fosse esse, seria SHIS, que é L26, conjunto 03, lote 01, tá? Então, vocês vão precisar, vocês vão usar como referência essa numeração aqui. Eu vou dar OK, para que ele já vai ter, né, o endereço, né, do meu terreno corretinho. Deixa eu... Então, como a gente vinha falando, a planta de situação de vocês vai ter uma configuração similar a essa, tá? A diferença aqui é que no nosso a gente vai estar, a gente não vai precisar indicar os afastamentos, tá? Os afastamentos eles vão na nossa planta de locação, mas o que a gente vai estar indicando é a via de acesso e os, as curvas de nível que, enfim, estão passando pela quadra, tá? Vamos voltar lá no AutoCAD, né? Então vocês extraíram, né, essa informação aqui, né, desse arquivo que a gente disponibilizou para vocês. E aí, vocês fizeram o recorte da área, né? Se vocês se recordarem, a gente pediu para que vocês salvassem esse arquivo como situação e a partir dele a gente fizesse o recorte, né, da área, né, do terreno que vocês estivessem trabalhando, né? No caso aqui, para o nosso exemplo, eu usei esse terreninho aqui. Caso você não tenha salvo esse arquivo de situação, aí não tem muito o que fazer, tá, gente? Você vai precisar fazer todo esse recorte, ajustar, né, as curvas de nível, né? Então fazer todo aquele posicionamento, né, de pegar as curvas e colocarem na posição correta, tá? Para a planta de situação, não há necessidade, né, das curvas de 1 metro, tá? Vocês precisam garantir pelo menos as curvas de pelo menos as curvas, vocês podem deixar só as curvas de 5 metros, só que é importante que vocês saibam qual é o nível daquela curva. Aqui no meu arquivo ele não está informando, porque eu já fiz todo aquele processo de trazer as curvas para o nível zero, né? Então, se a gente olhar esse arquivo, ele é um arquivo plano, ele não tem curvas de nível deslocadas na vertical.
E aí tem um certo cuidado nisso, porque principalmente no caso das curvas de 1 metro, né, que são essas curvas laranjas, se a gente olhar aqui no 3D, elas, elas estão em alturas muito altas, né? Então, o que acontece? Se você não tiver posicionado elas em uma altura adequada, né? Ou se você não tiver achatado essas curvas, você não vai conseguir importar para o Revit porque ela vai extrapolar o limite de trabalho lá dentro do Revit. Então você precisa fazer todo aquele processo que a gente demonstrou no vídeo anterior, tá? De modo que, de modo que você tenha a sua curva de nível e seu conjunto, né, a sua quadra devidamente, enfim, o arquivo devidamente formatado. O que eu estava falando que vocês vão precisar identificar é a altura dessa curva de nível. Caso você não tenha salvo, você não tenha essa informação no seu arquivo de situação, principalmente considerando que você já fez todo esse processo, perdão, que você já tenha feito todo esse processo, aí também tem muita alternativa, né? Você vai ter que vir aqui, clicar na curva vermelho e identificar essa informação aqui da altura. Eu vou lá pegar o meu lote, né? O lote que a gente estava trabalhando. O que a gente vai fazer é pegar essa curva aqui, porque eu preciso saber qual é a altura dela. Então ela está em 1025, tá? Vou guardar essa, eu vou guardar toda essa, eu preciso tanto dessa informação quanto da seguinte, né, 1020, para eu saber para onde que essa curva está indo, né? Então ela está descendo aqui nessa direção. Reserve essas duas informações que a gente vai, depois lá no Revit eu vou mostrar porque que a gente vai precisar delas, tá? Então, estou aqui com a minha planta de situação pronta, né? Ou seja, tenho toda a minha quadra, com todos os lotes do meu conjunto, né? Vou salvar o arquivo, caso ele não tenha salvo, e aí a gente vai fazer o nosso processo de exportação, tá? Então, eu vou... A gente já viu que não importa muito qual é a vista que está aberta, né? Porque ele vai posicionar sempre em relação ao nível 1, mas, mas enfim, a gente vai deixar uma vista de planta de piso aberta, a gente vai na guia de inserir, importar CAD. Como a gente estava fazendo quando a gente estava fazendo o nosso terreno. Aqui, o que a gente vai fazer de diferente é, eu não vou deixar preservar, vou deixar já em preto e branco, porque eu quero que as cores, né, que esse arquivo que a gente está trazendo, ele venha já em preto e branco, eu não preciso que ele venha colorido. Vou deixar configuração de camada igual, e vou deixar a escala métrico, posicionamento, você pode deixar 100%, mas eu vou marcar aqui manual centro, e aí eu vou mandar ele abrir. Tá? Então, com aquela opção, o que ele fez foi, ele deixou, né, que a gente pudesse posicionar manualmente esse arquivo. Tá? Se a gente verificar aqui, a minha situação está fora do lugar. Né, o nosso terreno, né, o meu terreno que eu trabalhei, né, para o nosso exemplo foi esse aqui. Então, o que eu vou fazer é usar a ferramenta de alinhamento. Tá? Então, eu vou alinhar esse arquivo DWG com o meu arquivo CAD. Tá? Então, isso aqui é o processo que a gente já tem feito, né, em outras atividades, tá? Em outros momentos. Então, tenho aqui, né, a minha planta de situação. Vou lá na planta de térreo. Eu vou tirar aqui a caixa de escopo momentaneamente, só porque eu quero ver se o arquivo DWG ele
e não está aparecendo aqui. Tá perfeito, eu não queria realmente que ele tivesse é, ó, aqui o DWG está aqui e ele vai aparecer em todas as plantas. Tá? Então, você vai precisar ocultar essa planta de situação em todas as fichas, né? Você não quer ela, tá? Mas por enquanto eu vou deixar aqui, porque eu vou duplicar essa vista. Eu tenho aqui EP, vou já renomear ela. Vou chamar ela de planta de situação. Tá? Lá na planta do térreo, como eu falei, você precisa, né, ocultar. Vai precisar fazer esse processo, né, também nas outras, nas outras vistas, tá, onde eu estiver aparecendo. Aqui no meu pistoleiro não está aparecendo. Ah, aqui. Eu estou removendo a caixa de escopo só para que eu possa poder ter um controle maior, né? Poder localizar esse desenho, né? Esse arquivo DWG. Eu não vou precisar dessas vistas, tá? Então depois que a gente fizer isso, você precisa retornar para a caixa de escopo anteriormente, né? Até para que o desenho ele fique com os limites que você necessita, tá? Então, ok, a gente já fez esse ajuste. Vou voltar agora para a nossa planta de situação. O térreo a gente já ocultou nosso arquivo DWG e por hora eu vou deixar só a nossa planta de situação. Outra coisa que a gente sempre eu sempre recomendo que vocês façam, né, é verificar as escalas de cada um desses desenhos. Tá? Então eu vou aqui só olhar qual é a planta de situação, 1:1000. Então aqui embaixo já deixo, né, a escala que eu quero. Ele está me mostrando aqui todo o meu edifício. Aqui também não tem tem nenhuma, tem nenhum estresse. Tá? Eu vou selecionar todos esses elementos aqui e eu vou ocultar. E aqui no caso eu usei ocultar categoria, tá? Aqui é a caixa de escopo que a gente tinha anteriormente, tá? E lembrando que eu fiz, né, esse processo de ocultação aqui dentro da minha vista nova que a gente criou, né, com o processo de duplicação, tá? Ok, já tenho toda a parte do desenho do DWG que eu preciso. O, eu vou eu vou já deixar, vou fazer a inserção do norte, né, do símbolo de norte. A outra coisa que a gente vai fazer aqui, caso seja necessário, né, se a gente olhar nesse desenho, né, nossa planta de situação ela está na vertical. Não tem problema, o importante realmente é que o norte esteja, né, apontando para cima, mas caso eventualmente esse norte ele esteja apontando para baixo ou esteja apontando em qualquer outra direção, a gente vai rotacionar essa caixa, né, caixa de visualização, tá? Só que antes de fazer isso, eu vou já ajustar minha caixa de escopo, né? Lembrando, minha caixa de escopo não, minha região de recorte, né? Lembrando que a gente duplicou, a gente posicionou a caixa de escopo para nenhum, tá? E aqui embaixo a gente tem os controles de visualização. Esse símbolo, ele
ele vai exibir a região de recorte, tá? E uma vez que ele esteja exibido, a gente consegue manipular ele para que essa região de recorte ela passe a exibir aquilo, né, que eu preciso do meu projeto, né? Esse símbolo aqui, ele vai exibir a informação, apenas aquela informação que está dentro, apenas aquela informação que está dentro da sua região de recorte. Então, esse aqui ele exibe, ele estando visível, né? A gente consegue alterar e manipular. E aí, a gente vai começar efetivamente a preparar nossa própria situação, tá? Porque na realidade a gente tem toda a parte de desenho, só que está faltando a parte de texto. O que a gente vai colocar de texto aqui? Lembram que a gente identificou a altura, né, da curva de nível, né? Então, essa aqui é a minha 25, e aí a gente vai fazer esse trabalho manual, tá? Então, a gente vai colocar só na borda de 25, e aí a gente vai posicionar, eu, tá? Eu vou posicionar, né, nos, nos dois lados. Essa aqui é a 1020. A gente não consegue usar aquela ferramenta de topografia, né, porque aquela ferramenta, ela, para ela funcionar, eu preciso ter um terreno, né? Então, um terreno que eu falo, um sólido topográfico, né? Então, no caso aqui a gente só tem linha, ele não vai conseguir fazer ou trazer essas cotas, não vai conseguir trazer para a gente essas cotas mais de maneira automática, né? Para a gente copiar, se eu posicionar aqui o meu mouse em cima da cruzinha e arrastar, ele move. Se eu fizer esse processo mais seguro, pressionar a tecla Ctrl no meu teclado, ele, ele copia, né? Então, repara que ele deixa um sinalzinho de mais, né? Mas enfim, ó, o que vocês precisam, né, realmente vão precisar fazer nas curvas de 5 em 5 metros, vocês vão indicar qual é o nível, né, da curva dessa planta de situação. A outra coisa que vocês vão fazer é destacar, né, o lote de vocês. Tá? Para a gente fazer isso, a gente vai na guia de anotação, região. Vou aqui selecionar linhas, né? Vou dar OK por enquanto. Vejam aí que ele já põe uma achura. Se eu não estiver feliz com essa achura, posso selecionar ela. Editar tipo. Aí aqui, se a gente pressionar, ele traz uma caixinha, né? Então, você pode selecionar aí a achura que for mais interessante, né, para a sua planta. Né? No caso, só para o seu lote. Né? Então, eu vou usar essa diagonal A, vou aplicar, OK. A outra coisa que a gente vai precisar fazer é cotar, né, esse terreninho. E aí, para finalizar, colocar aqui lote de intervenção.
clico lá no texto, né? Você pode fazer com uma linha de chamada, ou esse texto ele poderia estar aqui dentro, tá? Então, os dois processos estão corretos, tá? Então, essa é a informação que você precisa para a sua planta de situação. Estando com isso aqui pronto, estou com a escala. Caso você precise rotacionar essa vista, né? Então, vamos só dar uma olhada para ver como que isso está na nossa planta. Eu vou só arrastar essa planta de locação para o lado. E aí eu vou efetivamente fazer a minha planta de situação. Tá? A minha planta de situação está devidamente reposicionada no meu desenho. Posso trazer de volta a minha planta de locação e cobertura, né? Hum, E aí a última coisa só que eu vou demonstrar aqui é caso você precise rotacionar essa prancha, seja por conta esse desenho, seja por conta do norte, seja por conta do espaço. E aí só um detalhe, você pode ter o norte para cima ou ele pode estar lateralizado, não tem problema, o que você não pode ter é o norte apontando para baixo, tá? Mas voltando, né, caso a gente precise fazer esse processo de rotação, eu vou voltar de novo lá na minha planta de situação. Vejam que eu tenho aqui, né, a minha caixa, né, a minha região de recorte, ela está visível. O que eu vou fazer é clicar nela, ir lá em modificar, eu tenho a nossa rotação. E aí a gente rotaciona essa vista. Vou precisar ajustar de novo, né, a região de recorte. E aí eu estou tomando aqui como referência a própria indicação, né, das curvas. Tá? Então, caso você não precisaria rotacionar o seu texto, voltar lá no nosso desenho, né? A planta de situação ela está rotacionada. Então, precisaria aqui reposicionar esse desenho, né, de modo que ele ficasse posicionado de maneira adequada. Então, temos aí a nossa planta de situação.